Olá, mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. E antes de mais nada, eu quero agradecer a sua companhia e audiência aí ao longo das nossas edições. Chegou aquele momento de falar um pouquinho sobre saúde. E na edição de hoje, olha só, a gente vai falar sobre Covid-19, ou melhor, sobre as sequelas deixadas aí por essa doença. A gente sabe que são diversas, mas algumas têm afetado até, olha só, a saúde bucal. Quem vai explicar melhor o que isso significa, quais são essas sequelas e tratamento envolvendo, olha só, laser terapia, já ouviu falar? Pois é, se não ouviu, então fica aqui com a gente, porque essa é uma técnica que tem sido bastante utilizada para tratar essas sequelas. E quem vai explicar para a gente, olha só quem está aqui comigo, é o dentista André Zeferino. Parou tudo, todos os atendimentos, só para falar sobre esse tema que é bastante importante, que afeta muitas e muitas pessoas. Não é mesmo, doutor André? Antes de mais nada, muito obrigada por aceitar o nosso convite, tirar as nossas dúvidas aqui no Saúde Agora, falar sobre esse tema bem importante que afeta muitas pessoas, né? Infelizmente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer todas as dúvidas, né, que surgirem sobre esse assunto. Afinal, é uma tecnologia nova, né, mas não tão nova assim, que já é usada há algum tempo na odontologia, mas que para o Covid tem dado um resultado muito importante para os pacientes. Doutor, quando a gente fala de Covid-19, a gente sabe que são várias as sequelas, né? Cada pessoa tem um sintoma diferente, algumas sequelas aí que duram dias, semanas, outras têm se prolongado bastante, né? Quando a gente fala de Covid-19, saúde bucal em geral, também tem sequela, também tem feito vítimas aí, pacientes e pais pacientes afetados? Sim, normalmente na boca encontram-se as glândulas salivares e as glândulas olfativas, né? Que estão ali no nariz, né? Que entram pela respiração. Então, normalmente as maiores sequelas são no olfato e no paladar das pessoas, né? Dentro da odontologia. E é aí que nós podemos atuar com o paciente que está com a sequela já prolongada, né? Porque, lógico que nós já estamos numa fase pós-Covid, mas tem um grupo aí ainda considerável de pessoas que estão com sequelas, estão sem sentir cheiro, sem sentir o paladar dos alimentos. Isso afeta direto a qualidade de vida dessas pessoas, né? Eu até ia perguntar isso, né? Quando a gente fala dessas sequelas, então, são essas pessoas que simplesmente deixaram, né? Depois de ter a doença, de sentir um cheiro, de sentir o gosto da comida. Uhum. E você imagina isso no dia a dia, né? Porque a pessoa começa a perder o prazer de fazer as coisas, né? E graças a Deus, a maior parte, né, 80% das pessoas, 85% das pessoas, com a evolução natural, né, do pós-Covid, passa os sintomas. Mas esse grupo que fica com sintomas fica bastante afetado na qualidade de vida mesmo. E é aí que a odontologia pode ajudar eles. E doutor, até pegando o gancho aí, né? A gente sabe a Covid-19 chegou com tudo, né? Desafiando especialistas, médicos, dentistas, todos aí da área da saúde, né? E como que foi isso, né? Os sintomas, as sequelas começaram, né? A pessoa não sente o cheiro, não sente o gosto. Aí como que veio, como que entrou a laser terapia nesse tratamento? Bom, a laser terapia já era usada na odontologia dentro da área de desinfecção de canais, de pós-tratamentos periodontais, né, ou até de dentística, ou até mesmo de pacientes oncológicos que fazem radioterapia e quimioterapia, né, que formam feridas na boca. E foi feito testes, né, assim como toda a medicina, né, em algum momento você lança a mão do que é conhecido em outras áreas, né? E aí começou a se fazer pesquisas com laser, porque o laser ele faz a reestruturação da célula nervosa, né? E ele tem uma progressão muito importante entre várias áreas, como regeneração de nervos ou de células dentro da odontologia. E isso foi testado no pós-Covid e foi tido um resultado bastante expressivo, né? Após 4 semanas, normalmente, 80% dos casos já começam a ter uma melhora de sintomas. E depois de 2 meses de tratamento, quase que 100% dos casos já retornam, né, o cheiro ao olfato, porque eles estão ligados ao muco que fica em algumas regiões, né, no pós-Covid, e não sai e começa a gerar até um odor mesmo, né, característico, né, algumas pessoas relatam até o cheiro
de aquela sensação de podre mesmo, né? É um cheiro muito ruim que se atende no pós-Covid, né? Nessas pessoas. Doutor, quando a gente fala aí de laser terapia, só para a gente entender, é aquela luz que é emitida dentro da boca? Como é que é? Essa luz é um feixe de luz, né? De um LED, né? Que tem uma onda, né? Vermelha, né? E que é aplicado em alguns pontos, né? Voltados até à acupuntura mesmo, né? Que é uma ciência da medicina. E em alguns pontos específicos a gente vai aplicando sequencialmente 2 a 3 vezes por semana, tá? E obtém-se, como eu disse, a energização da célula. A célula começa a trabalhar normalmente de novo e começa a regenerar toda aquela região que estava afetada e acometida com a sequela do Covid. Né? E é uma luz, aquele feixe que você vê às vezes num dispositivo, né, que as pessoas usam, né, rotineiramente, mas com uma frequência diferente. Lógico que é uma frequência médica, né, para ser aplicada sobre essas lesões. E essa luz, esse feixe de luz não dói nada, doutor? Porque quando a gente fala, né, vai mexer na boca, tem muita gente que tem medo de dentista, né? Como que é isso? Não, não tem dor, ele é indolor, tá? É um tratamento que pode ser feito para várias pessoas, não tem contraindicação, mesmo diabéticos, cardíacos, né? Na verdade, existem estudos sistêmicos na medicina que dizem até que melhoram, né? Com a aplicação sistêmica do laser também. Existe bastante estudo já respaldado cientificamente para isso, tá? Ao longo dos anos, e com o Covid, os estudos estão cada vez mais progredindo e mostrando a eficiência do laser também no pós-Covid. Doutor, então só para reforçar, a gente está falando das sequelas, né, olfato e paladar. E então são células que foram destruídas ou não, elas foram danificadas, ou elas não existem mais ou elas estão ali machucadas. Não, elas estão machucadas, na verdade. Elas não foram destruídas, elas não se aniquilaram, elas estão machucadas. Essa é a vertente que você consegue trabalhar, né? E é onde você consegue atingir. Que o laser ele só vai trabalhar nessas células, ele não trabalha na célula boa, né? Ele vai na mitocôndria, que é aquela célula interna lá dentro da célula, e faz toda a regeneração celular pela formação de energia. E uma curiosidade, essas células estão em toda a boca ou algumas regiões que aí é onde o laser vai ser aplicado? Olha, essas células estão espalhadas em todas as áreas da boca, né? Tanto é que os trabalhos, né, nós chamamos de varredura, porque você tem que passar sobre todo o dorso da língua, sobre o céu da boca, sobre toda a mucosa bucal, né, quando é a questão do paladar. E nas narinas, quando é a questão de olfato, né? E a região de seios da face, né, que são os seios maxilares. Você aplica sobre essas regiões, né, e é um feixe de luz que vai entrando e vai atingindo todas essas células. E ele vai regenerar só aquelas que estão ruins. E essa regeneração de célula, a pessoa já vê algum resultado logo na primeira sessão ou não? Ainda preciso ter paciência, fazer várias sessões? Normalmente, depois da segunda para a terceira semana, começa a ter uma sensação, sabe aquela coisa assim que você vai fritar um bife e você já não sente aquele cheiro ruim, você vai almoçar, você sente um cheirinho gostoso da comida que você já não sentia há algum tempo, que até a memória ela acaba esquecendo desses cheiros, né? É um treinamento, né? E existem testes que você vai fazendo dentro do consultório para ver de ácido, de amargo, de doce, né? Para ver o que está voltando aos poucos, né? Mas normalmente depois de 4 semanas a gente tem uma recuperação de 80% já do paladar e do olfato da pessoa, né? Só os casos mais resistentes que chegam a 10 é, semanas, 12 semanas de tratamento. E essas sessões podem acontecer uma vez por semana ou, dependendo do caso, pode ser até duas, três vezes? O ideal são 3 vezes por semana, tá? Lógico que a gente tem que aí ver qual que é a condição social, de trabalho do paciente, né? Você não, às vezes não pode ter o deslocamento do paciente tantas vezes na semana, sair do trabalho, né? Ou tem algum compromisso já agendado. Mas o ideal seriam 3 vezes por semana, podendo ser no mínimo uma vez, né? Lógico que quanto menos você aplica, mais longo é o tratamento, né? Mais dificuldade você tem de regenerar a região.
E tem feito bastante sucesso, né? É a ciência e a tecnologia ajudando aí nesse tratamento que a Covid deixou, nessa sequela que é deixada pela Covid. E eu acho que a ciência é muito importante, né? Porque ela não se acomoda, né? Ela vai sempre atrás, né, dos tratamentos, né? E usar aquilo que existe para poder adequar, né, as características do que aparece de novo. E o Covid foi uma doença nova, né? E que no começo ninguém sabia para que lugar que nós iríamos chegar, né? E agora nós já temos estatística, temos trabalhos feitos e com bastante sucesso, né, em todas as equipes, né, aí de laser terapeutas aqui em Campinas, São Paulo, né, nós temos bastante trabalho positivo sobre o Covid-19. O senhor até fez um breve comentário em uma das suas respostas. Só para reforçar, qualquer pessoa pode optar então por essa técnica? Qualquer pessoa pode optar por essa técnica, não há restrição. Nós falamos que é uma técnica que ela não invade as condições sistêmicas do paciente, prejudicando ele. Pelo contrário, ele sempre tem uma melhora, sempre tem um ganho no tratamento, que é um tratamento à base de luz, né? Então, é um tratamento que se faz há muito tempo, né, na odontologia, para modulação, para regeneração pós algumas intervenções, né? Na medicina também existe bastante pesquisa sobre isso, mas que ele veio agregar, né, justamente nas pesquisas com olfato e paladar, que era a maior queixa, né, pós-Covid, de quem ficou com alguma sequela respiratória, né, porque afeta a qualidade de vida, né. E doutor, quando a gente fala de laser terapia, qualquer dentista pode aplicar essa técnica ou não? O paciente tem que ver com qual profissional ele vai passar. Olha, pelo nosso Conselho de Odontologia, né, Conselho Federal, ele exige uma habilitação na laser terapia, né? Então, o ideal seria procurar profissionais laser terapeutas que têm essa habilitação dentro do consultório, né? E que estão capacitados, que estudaram para isso também, né? Que vão saber a dosagem, a frequência para cada caso, né? Você tem dentro do tratamento dosagens padronizadas, mas cada pessoa é um indivíduo diferente, então você tem que saber dosar, para isso tem que ter estudado e tem que estar habilitado para fazer isso no dia a dia do seu consultório. E a pessoa que quer optar por essa técnica, ela já tem que estar há um tempo sem sentir o cheiro ou sem sentir o paladar ou não? Se é recente que ela teve aí a Covid-19, começou a sentir, a não sentir, né, cheiro e gosto, ela já pode procurar logo no início a laser terapia ou não? É recomendado esperar, olha, vamos ver se daqui um mês ou dois volta, depois a gente aplica essa técnica. Como, o que vocês indicam, orientam? Olha, preventivamente, toda doença, né, seja ela inicial, é mais fácil de ser tratado, tá? Na COVID e nas sequelas de olfato e paladar também é a mesma coisa, né? Quanto antes você procurar, o resultado vem mais rápido também, né? Quando ela já está muito instalada, há muito tempo, os resultados demoram um pouco mais para ser atingidos também, né? Isso os trabalhos científicos embasam bastante nisso aí. E doutor, quando a pessoa volta ali a sentir o cheiro, a sentir, né, o gosto, né? Como é que ela chega aí no consultório? O que ela chega Sorrindo. falando? Ela chega sorrindo, porque é a melhor expressão, né, do paciente quando chega para a gente, é ele chegar sorrindo, né, porque a pessoa chega às vezes com medo, chega com aquela dúvida, né, se vai dar certo ou não vai dar certo, né, e depois de algumas semanas, quando ele começa a voltar sem aquelas sequelas, ele já chega sorrindo, ele já chega contando uma piada, ele já chega, né, é, com outra qualidade de vida, né? Se percebe, né? Imagina só, né? Uma pessoa não sentir o cheiro da esposa, do filho, né? Ou né, do namorado, da namorada, né? Passa a incomodar, né? Toda hora você tem alguma coisa que você está em alerta, né? E de repente isso passa, né? E aí aquela sensação, né, do nosso cérebro começa a voltar, começa a trabalhar a favor, né? E você começa a ficar mais feliz, né? Acho que essa é a questão da felicidade do ser humano, né? Estar de bem, né, com a vida, né? E o cheiro, né? O gosto das coisas é uma questão básica do ser humano, né? Quando você perde, né, é difícil, né? Você conviver, às vezes, né, numa festa,
né? Aquela história, você vai no churrasco, a pessoa fala, que cheirinho bom do churrasco, você não sente, né? Então você começa a ficar retraído, né? É o que eu ia perguntar, né? O senhor indica quais as orientações, a pessoa está ali então, sendo afetada por essas sequelas, né? Qual que é a orientação, qual que é o recado que o senhor deixa? Olha, eu deixo o recado que sempre que você puder procurar uma orientação, né, qualquer profissional vai estar em condições de encaminhar você para um profissional habilitado, né, pessoal que trabalha com a laser terapia. Alguns até podem desconhecer, né, dessa tecnologia, mas procure quanto mais cedo que vai ser melhor para você. Lógico que se a gente pensar que a última grande onda, né, de Covid-19 foi em janeiro desse ano, nós já estamos há 10 meses, né, de, de que isso aconteceu, né? Então, nós estamos agora trabalhando com aqueles casos que não passaram de jeito nenhum, né, que naturalmente não aconteceram. Então, quanto antes ele procurar, vai ser melhor para ele, né? E temos vários colegas trabalhando com laser terapia, né, de forma bastante eficaz e pode dar retorno para a qualidade de vida desse paciente. Então, procure sempre o mais cedo possível, seja qual for a sequela ou a doença que ele tiver, né? Essa é a mensagem que a gente pode deixar. E aproveitando a presença do senhor aqui, manter a saúde bucal sempre é muito importante, né? A saúde do corpo inteiro, né? Ela influencia. Nós temos aquela premissa, né, que a saúde começa pela boca, né? Então, é importantíssimo você frequentar o cirurgião dentista, frequentar, né, pelo menos uma vez, duas por ano, para poder saber como está a sua saúde bucal. Isso diminui bastante, né, os problemas e passa a ser gostoso ir ao dentista, né? A gente não fica mais com aquele medo, né, que as pessoas têm, né? É muito bom fazer prevenção. Tá aí então o recado do André Zeferino, ele é dentista, parou todos os atendimentos só para falar com a gente aqui hoje dentro do quadro Saúde Agora. Doutor André, muito obrigada, viu, por tirar as nossas dúvidas e dar todas essas orientações. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e sempre estou à disposição quando precisarem. Pode ter certeza que a gente vai te chamar de novo, viu? E para você, E para você que quiser rever toda essa conversa com o Dr. André sobre as sequelas aí causadas, deixadas pela Covid-19 e o tratamento de laser terapia é muito fácil, esse quadro está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. É só entrar lá e pode rever quantas vezes quiser e também pegar o link e compartilhar. A gente se vê na próxima edição do Saúde Agora. Se cuida, tchau!